Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje será apresentada a segunda parte do vídeo sobre Distrito Federal e Brasília. Com Brasília, a capital federal. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Artigo 18 da Constituição Federal de 1988. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. A capital federal está localizada na região centro-oeste do Brasil, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central. Abriga o governo federal, os ministérios, a sede dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, embaixadas estrangeiras e etc. Mas qual é a história de Brasília? Em 1891 já tinha a intenção, na Constituição vigente na época, de mudar a capital federal e o Distrito Federal do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, que é o atual Distrito Federal, e fazer Brasília virar a capital federal. Numa área chamada Quadrilátero Cruz, elegida e explorada pelo astrônomo, uma equipe do astrônomo Luiz Cruz, juntamente com o próprio, em uma região pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que hoje se localiza o Distrito Federal. Mas Brasília só veio ser Brasília depois do acontecido no comício em Jataí em 1955, que então o candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek, foi questionado por um eleitor se cumpriria o que dispunha a Constituição vigente na época, levando a capital federal para o interior, que seria o Planalto Central. E Juscelino Kubitschek, ele afirmou afirmativamente que sim. Então, começou a construção de Brasília, com um plano piloto, onde foram designados e determinados o design artístico e arquitetura dos principais prédios por Luiz Costa, que é o urbanista Luiz Costa, e o arquiteto Oscar Niemeyer. No dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek foi lá e inaugurou Brasília, que a sua construção já estava acabada. Sim, e na época, o Congresso Nacional só tinha banheiro masculino, lá no Senado Federal só tinha o banheiro masculino. E eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre o Congresso Nacional, sobre essa arquitetura que teve, que não tinha banheiro feminino. Mas como funciona Brasília? Vou ler aqui. Desde então, Brasília é uma cidade sem ser um município, ou seja, não há um prefeito de Brasília, assim como não há uma Câmara de Vereadores. Brasília integra o Distrito Federal, bem como as demais cidades satélites. Todas elas são administradas pelo governador do Distrito Federal, eleito juntamente com os governadores dos estados, e o poder legislativo do Distrito Federal é a Câmara Legislativa. Então, Brasília é a capital federal, é uma cidade que não é um município. Então, vemos que aqui no artigo 48 da Constituição Federal fala o seguinte: cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, no exigida para os especificados no artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre transferência temporária da saída do governo federal. Então, por que eu citei isso? Porque, especialmente em 1993, para a realização da reunião das cúpulas da Terceira Conferência Ibero-Americana dos Chefes de Estado e de Governo, a capital federal, em 1993, foi especialmente transferida, nessa data, para Salvador, onde seria realizado essa conferência, e depois voltou a ser Brasília. É isso aí. Curta, compartilhe, comente, dê sua opinião, siga nas redes sociais, se inscreva.
Assine o sininho de notificações. Muito obrigado e até a próxima.